Fala concurseira, professor Thiago Amorim, trazendo aquela aulinha sensacional, mais uma vez aqui com vocês, mais uma vez aquela aulinha, e hoje é aulinha de quê, professor? É aulinha de português, aquela maravilha, é dessa aula que eu gosto, português. Matéria maravilhosa, né? Matéria que cai em todo concurso. Ah, eu tô estudando pro INSS, vai cair lá. Tô estudando pra PC alguma coisa lá, vai cair. Tô estudando pra BRF, BF. Tô estudando pra área fiscal, vai cair pra qualquer área que você imaginar. Vai ter lá português na tua aulinha pra você gabaritar. E você tem que estudar aqui com a gente pra gabaritar. Tem que estudar. E hoje o que a gente vai trabalhar de português? Hoje vamos trabalhar um assunto aqui que cai em toda prova. Em toda prova. Qual é o assunto? Colocação pronominal. Colocação pronominal, professor? Colocação pronominal. É um assuntozinho que vai cair em toda a prova aí, certo? E não somente ele isolado lá, colocação pronominal, mas ele em uma questão, por exemplo, vamos supor uma questão CESP de reescritura de texto, ela pode fazer uma colocaçãozinha pronominal lá errada e você tem que estar atento para não errar. Mas só que a aula do Thiago aqui, a aula do professor, é bisurada. É só o bizu. Tá entendendo? Então fica ligado aí que eu vou te passar só o Todd, só igual diz o tio Gilson, né? Só o Todd, vou te passar só o Todd, só a nata da aula, só o essencial para tua prova. É para você marcar a bolinha. Eu não quero que você saia daqui sabendo tudo de português não. É para você marcar bolinha, tá bom? É aquela aula bisurada para você, beleza? Vamos começar então com colocação pronominal? Vamos começar então com colocação pronominal. Vou colocar aqui, olha só, deixa eu ver aqui. Tá bom aí, pode deixar, eu vou só marcar aqui mesmo. Para eu ter uma base aqui de até onde eu posso escrever aqui. Ah, pronto, aqui é cinta filé. Aí eu já tenho uma base. Colocação. Colocação pronominal. Colocação pronominal. Esse assunto é maravilhoso. Professor, nunca estudei português na vida. Nunca estudei, tô começando agora. Vou conseguir entender? Vai sim, tranquilamente. Fica tranquilo. Eu te explico os detalhes. Aquilo que você não conseguir entender de primeira, eu vou parar, vou dar aquela explicadinha, tá bom? E qualquer dúvida, manda aí que eu vou estar te respondendo, tá? Manda aí que eu vou estar te respondendo. Prometo tentar responder. Se eu não conseguir, se tiver muito corrido, tá? Depois me manda lá no Instagram do IP, manda pro professor. A gente dá um jeito de responder você, tá bom? A gente dá um jeito de responder você, tá? Nem que eu entre depois aí da transmissão, vá nos comentários e mandar mensagem para vocês, para que vocês entendam aquilo que eu estava explicando, tá? Mas pode mandar tua dúvida, tá bom? Eu vou olhar todas as dúvidas, fechou? É isso aí. Se você tá vendo em algum outro momento isso daqui, não tá acompanhando com a gente, bota no comentário tua dúvida aí. De vez em quando eu tô olhando os comentários dos vídeos antigos e vou lá te responder, tá bom? Vou lá te mandar uma mensagem para poder te ajudar, tá bom? Então deixa aí na transmissão aí seu comentáriozinho, fechou? Vamos lá então. Primeiramente, a gente precisa entender o que é colocação pronominal. Falou colocação pronominal, tô falando do que, professor? Colocação pronominal. Eu vou falar de maneira complicada aqui, mas eu vou explicar de maneira simples. Mas eu vou falar de maneira complicada, porque vai ter aquele aluno que gosta daquele assunto mais complicado, mais truncado. Vou falar assim, colocação pronominal é a colocação do nosso pronome oblíquo átono em relação ao meu verbo. Imagina só. Primeiramente, né? Eu vou colocar aqui, quem que são os meus pronomes oblíquos átonos? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar bem aqui no cantinho. Deixa eu passar uma linha aqui, para eu usar só daqui para cá. Perfeito. Vou colocar bem aqui, ó. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes, se. Professor, o senhor colocou 2C aí. Mas é isso mesmo, tá? É isso mesmo. É isso mesmo. Tá bom? Tá certinho, tá bonito, tá legal. É isso aí, são 2Cs, tá? Aqui eu coloquei em ordem para você. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Coloquei na ordem para facilitar o teu estudo, né? Para ficar mais fácil para você. Eu vou até colocar aqui no cantinho, ó. Ó, aqui no cantinho aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí aqui. Colocar um Szinho que você entende que, que eu estou falando aqui do plural. Singular e plural. Beleza? Facilitou a tua vida? Então,
nós vamos estudar o quê? Esses carinhas aqui em relação ao meu verbo. Onde eu vou colocar esses carinhas aqui em relação ao meu verbo, tá bom? Qual que é a noção que eu tenho que ter aqui? Eu vou dar um bisu. Imagina só, eu tenho um verbo aqui. Não vou colocar um verbo, vou só colocar um Vzinho. Você vai entender que é um verbo, tá bom? Tem um verbo aqui. E eu quero saber onde eu vou colocar esses carinhas. Se eu tenho que colocar ele aqui, aqui, aqui ou aqui. Aqui eu entendi, professor. Aqui eu não entendi. No verbo? É, no meio do verbo. Você vai ver já já isso daí. Se acalma. Tenha calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Tenha calma que a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, você vai entender o seguinte. Que colocação pronominal é onde eu vou colocar esses carinhas aqui em relação ao meu verbo. Eu tenho o verbo aqui. Eu vou colocar antes, vou colocar depois, ou vou colocar no meio. E para cada um desses aqui eu tenho nomes, tá? Eu tenho nomes. Quando eu coloco antes, é de forma proclítica, tá? De forma proclítica. Quando eu coloco depois, é de forma enclítica. E quando eu coloco no meio, é de forma mesoclítica, tá bom? Próclise, mesóclise e ênclise. É dessa forma que a gente analisa, tá? Coloquei antes, vou colocar de forma proclítica. Coloquei no meio, mesoclítica, tá? E coloquei no final, enclítica. É dessas formas que a gente analisa. Professor, eu preciso lembrar desse nome? Você precisa, tá? Você precisa lembrar desse nome. Por quê? A banca ela vai falar para você bem assim, olha, na oração tal, eu poderia pegar lá o pronome tal e colocar de forma enclítica. E aí você fala, pô, e aí, o que é forma enclítica? Às vezes ela facilita a tua vida e fala assim, da forma enclítica, e ela vai e reescreve da forma que é para ficar. Aí, beleza, fica fácil aí. Mas se ela não colocar? Então, tem que lembrar esse nomezinho? Tem que lembrar esse nomezinho com certeza, tá bom? Você vai ter que lembrar isso daqui. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr, beleza? Então, proclítico, mesoclítico e enclítico. A gente vai ver um por um, com calminha. Primeiro, proclítico. A gente vai estudar esse aqui. Por último, vai ser esse daqui, tá? Primeiro esse, depois esse e por último esse. Beleza? Dessa forma. Porque a próclise é o que vai mandar em geral aqui. A próclise é o que manda em geral. Vamos estudar próclise agora. Próclise, tá? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu fazer um traço aqui. Vamos daqui para frente. Tá ótimo. Vamos trabalhar com a próclise. Próclise, tá? Próclise. Professor, o que é isso aí? Me explica como é que funciona. Vou te explicar agora. Deixa eu pegar aqui o pincel. Vou colocar um exemplo aqui para você. O que é uma próclise? Sabe quando você chega lá pro seu... É crush que fala, né? Chega lá pro seu crush e fala assim, ó. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você chega lá e fala assim, eu te amo pro seu crush. É crush, né? Acho que é crush que fala. Então vamos lá. Eu te amo. Olha só. Quem é que tá aqui? Esse carinha. Esse carinha tava aqui. Olha aqui, ó. Eu tô falando na segunda pessoa, né? Eu te amo. Repara só. Cadê meu verbo aqui? Olha meu verbo. Amo. E onde esse pronome tá? Tá antes ou está depois do meu verbo? Ou tá no meio do meu verbo? Tá antes. É isso que a gente vai analisar. Eu tenho um verbo. E esse meu pronome, ele está antes do meu verbo. Esse meu pronome oblíquo átono, ele está antes do meu verbo. Ou seja, ele está de forma proclítica. Ele está de forma proclítica. Tá, professor, isso aí eu entendi. Quando está antes do verbo, proclítico. Quando está depois do verbo, enclítico. Quando está no meio do verbo, mesoclítico. Mas é só isso? Não. Você precisa entender as regras de por que isso acontece, tá? Nesse primeiro aqui, não tem uma regra específica para cada um deles. Mas a gente vai começar a analisar cada um e aí você vai estudar regra por regra. Vamos lá? Primeira regra. Vou colocar aqui, ó, primeirinha regra, tá? Qual que é a primeira regra, professor? A primeira regra você vai colocar assim, ó. Eu gosto de trabalhar com símbolos, mas eu vou usar só no final. Eu vou colocar o nomezinho e no final eu vou fazer um resuminho disso daqui de uma maneira, pá, bem simplesinha. Olha só. Você vai colocar assim, palavras negativas. Palavras negativas ou com sentido negativo. O que é isso, professor? Não, por exemplo, não, mais simples de todos. E o que mais cai? Não, o não. O não é uma palavra com sentido negativo. Tá errado? Tá. O não é uma palavra com sentido negativo. Quando eu tenho uma palavra com sentido negativo na minha oração, eu devo obrigatoriamente usar a próclise. Vou te mostrar. Olha aqui o exemplo.
Vou mudar a cor do exemplo aqui só para não ficar confundindo. Vamos lá. Eu não te mandei nada. Alguém pergunta, imagine um contexto aí na tua mente, tá? Não importa. Imagina um contexto. A pessoa te pediu alguma coisa e você não mandou, e você fala assim: "Não, eu não mandei nada ainda". Beleza? Pensa dessa forma, vai facilitar. Imagine na tua mente. E aí olha só o que você vai fazer. Vem para esse carinha aqui, ó. O T. A gente viu ele aqui, tá vendo ele aqui agora, não tá? Correto? Correto. E aí o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer em relação a esse cara? Vai analisar onde é que está meu verbo. Qual que é meu verbo? Mandei. Meu verbo e meu pronome. Certo? Repara só que o meu pronome está antes do meu verbo. Por que ele está antes do verbo? Por quê? Qual que é o motivo? Olha aqui. O não. O não é uma palavra com sentido negativo. Então, ele faz com que o meu T fique antes do meu verbo. O meu pronome fique antes do meu verbo. Professor, eu não poderia escrever, então, eu não mandei ter nada? Não, você não poderia. Aí, vamos imaginar a segunda oração. Se você tira o não daqui, né? Eu te mandei. Ou eu mandei-te. Aí você faz do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Mas como tem um não aqui, ele obriga com que eu coloque o meu pronome antes do meu verbo, da forma proclítica. Acabou. É só lembrar disso. Palavra com sentido negativo obriga que eu use a forma proclítica. Só isso, professor? Só palavra com sentido negativo? Não. Vamos lá para o nosso segundo caso. Vou só no bizu aqui agora, hein? Só no bizu. Frases ou orações interrogativas. Aqui, ó, o símbolozinho. Tá, no negativo a gente coloca aqui o símbolozinho também. Para começar a enfeitar já, tá? Vamos lá. Interrogativas. Toda oração, frase com sentido, oração no caso, né, com sentido interrogativo, ela deve obedecer à próclise. Eu devo colocar o meu pronome antes do meu verbo. Eu pego o pronomezinho e jogo para antes do meu verbo. Ele tem que ficar ali. Então vamos lá, olha só. Vamos para o exemplo. Quem te passou meu número? Quem te passou o meu número? Vamos lá? Olha só. Meu pronome, o meu verbo e o meu pronome está antes do meu verbo. Por que que meu pronome, professor, está antes do meu verbo? Qual que é o motivo? Eu tenho... Opa! Faltou ali, né? Quem te passou o meu número? Estou perguntando. Faltou interrogação. Quem te passou o meu número? Estou interrogando, certo? Repara só. Nesse caso, o meu pronome tem que ficar antes do meu verbo. Por que que o meu pronome tem que ficar antes do meu verbo? Qual que é o motivo do meu pronome ter de ficar antes do meu verbo? O motivo do meu pronome ter de ficar antes do meu verbo é que eu tenho uma ideia interrogativa. Então, é por isso que o meu pronome fica antes do meu verbo. Entendeu? É só isso. Decorou isso, você não erra mais. Por isso que tem que ficar dessa forma. Eu não posso pegar esse cara e colocar em outro lugar. Ele tem que ficar aqui, antes do meu verbo. Beleza? Vamos para o próximo caso. Terceiro caso, na verdade. Falamos de palavras negativas, falamos de interrogativas e agora exclamativas, né? A exclamativa aqui, eu boto símbolozinho. Facilitar a nossa vida. Pode usar o símbolozinho em tudo se você quiser. Eu gosto de fazer assim quando eu estou fazendo a minha revisão. Eu faço isso daqui, ó. Opa. Pronto, aqui já tem 3 casos já. Tem os 3 casos aqui. Não são só esses, mas tem 3 casos aqui. Negativas, exclamativas e interrogativas. Fica mais fácil. É mais rápido.
Você vai bater o olho nisso aqui, você vai lembrar o que, que são casos, quando que eu vou ter o caso de próclise, beleza? Então vamos lá. Exclamativo, vamos pro exemplo. Que pega tranquilo aqui embaixo. Eu te avisei. Eu te avisei. Eu te avisei. Olha só, eu te avisei. Por que, que o T está antes do meu verbo? Por que, que o pronomezinho está antes do meu verbo? O pronomezinho está antes do meu verbo. Por quê? Porque eu tenho uma oração com sentido exclamativo. E aí eu obedeço a colocação pronominal. Eu obedeço a colocação da próclise. Professor, então o senhor está me dizendo que quando eu tenho uma frase negativa, uma frase interrogativa, uma frase exclamativa, uma oração no caso, né? Uma oração negativa, interrogativa e exclamativa, eu devo usar a próclise? Sim, você deve usar a próclise. Você deve usar a próclise. Ah, professor, tem uma exceção, não sei o quê. A gente não vai trabalhar com isso agora, tá? Se tem ou se não tem, você não vai colocar isso na tua cabeça agora. Agora não. Deixa mais pra frente. Agora não. Deixa isso aí guardadinho, essa dúvida aí. E depois a gente analisa ela. Depois, tá bom? Calma. Respira. É por partes. Exceções a gente só vai ver lá no final disso daqui. Aqui não é igual no direito, que você tá vendo lá alguma coisa. Ah, isso aqui tem exceção? Tem. É isso aqui é exceção. Pronto. Aqui eu não posso passar exceção agora. Vai atrapalhar o teu estudo. É só lá no final. Só lá no final, tá bom? Então agora a gente vai fazer o quê? Caminhar para cá. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Ei, Wagner, faz um favor pra gente. Aumenta a temperatura do ar, por gentileza. Tá um gelo aqui. Mas tá um gelo. Bora lá. Continuando. Tá frio. O meu nariz chega a estar congelado. Tá no 16 e o ar-condicionado pega o vento bem assim em mim. Então os dedos já estão travados. Todo travado. Vamos lá. Continuando. Ó, eu não vou trabalhar aqui com nomenclaturas muito complicadas para vocês agora. Não vou. Eu vou colocar de uma maneira mais simples. Eu poderia colocar aqui conjunções subordinadas, ou pronomes relativos, indefinidos, ou interrogativos. Eu não vou colocar dessa forma. Eu vou mudar isso. Eu vou mudar agora. Só agora. Daqui a pouco eu falo disso. Mas vamos lá. 4. O quarto. O quarto exemplo. Do que se trata esse quarto exemplo? Você vai anotar da maneira que eu vou colocar aqui, ó. O quê? Que? É o quê? Ali ficou cortando, né? Deixa eu abaixar um pouquinho. Pronto. O quê? Professor, o que tem a ver o quê? Você vai lembrar da seguinte maneira. O que é o rei da atração? O que é o rei da atração? Como assim? Você bateu o olho na tua oração e tem um quezão estampado lá, você vai fazer sempre vai obedecer sempre a próclise. É dessa forma. Tem o que estampado lá, você vai obedecer a próclise. É dessa forma. Vou te dar um exemplo? Vou te dar um exemplo. Olhe o material. Pode chegar mais pra cá, Wagner? Pra gente? Vou deixar dali pra lá, depois eu volto lá. Olha o material que te mandei. Olha o material que te mandei. Repara comigo aqui. Repara comigo. Eu tenho um T, certo? Eu tenho um T. E eu tenho o mandei. Eu tenho o pronome. Eu tenho o meu pronome. E eu tenho aqui o meu verbo. Vamos mudar isso aqui? Eu vou colocar aqui que para ficar diferente. Estou usando só o T, né? Tô. Vamos usar outro. Que
lhe enviei. Pronto, vamos usar outro pronome. Aqui eu tenho meu pronome. E aqui eu tenho o meu verbo. Pronto, pronome e verbo. Aí a banca vai fazer o que com você? Meu aluno, e bababá, 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 e não sei o que, poderia pegar o pronome lhe e colocar de forma enclítica. Aí você vai lembrar, o que é forma enclítica? Quando eu coloco na frente do meu verbo. Poderia? Não poderia. Por que eu não poderia? Porque olha aqui, tem um que. E o professor falou para mim que o que atrai o pronome. É um caso de próclise. Se eu tenho o que, eu tenho que obedecer a próclise, certo? Certo. Isso mesmo, você tem que obedecer a próclise se você tem o que. Muito bom. Mas, professor, aquela dúvida, né? Qualquer que, você não vai olhar para a classificação do que. Você vai colocar a próclise. Por quê? Tanto o que sendo uma conjunção, subordinada a integrante, quanto ele sendo um pronome relativo, você vai obedecer esse caso, você vai obedecer esse caso, porque ele se encaixa nos dois casos. Então, não importa qual que é a classificação dele, não importa. Você vai fazer dessa forma. Coloca sempre de forma proclítica. Sempre de forma proclítica o seu pronome. Bateu o olho lá na sua questão. Tem um que, tem o quezão lá, você vai fazer o quê? Coloca de forma proclítica. Coloca de forma proclítica, não vai errar. Porque a banca fica bonito, né? Olha só. Olhe o material que enviei-lhe. Fica bonito, mas tá certo? Não tá certo, não tá certo. Então toma cuidado com isso, porque o que é atrativo de próclise. Você tem que obedecer isso, tá? Toma cuidado com esse detalhe, porque esse detalhe vai fazer toda a diferença, vai fazer toda a diferença na tua prova, beleza? Com calma, continuando agora. Vamos lá. Agora eu vou colocar o 5, quinto caso. Professor, é muito caso, hein? Calma, é nada. Quinto caso. Advérbios. Advérbios. Professor, agora o senhor complicou. Eu não estudei português direito não, professor. Eu não sei o que é um advérbio. Eu te explico. Sem pressa, com calma. Olha só, o que é um advérbio? Advérbio é um termo que traz uma circunstância para minha oração. Professor, não fez sentido. Calma, vai fazer agora. Primeiro, o que é uma circunstância? Circunstância ela pode ser várias coisas. Pode ser circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação. Vamos dar um exemplo para você. Uma circunstância de intensidade. Eu digo para você, olha, hoje eu estudei. Você vai entender que hoje eu estudei. Mas eu quero dizer, colocar uma intensidade nisso, dizer que eu estudei pra caramba hoje. Então hoje eu estudei muito. Perceba que o muito trouxe uma intensidade para minha oração. Quando eu tenho essa intensidade, quando eu tenho essa noção de intensidade, é porque eu tenho um advérbio. Vou colocar outro exemplo? Um de lugar. Vamos pegar aqui. Ontem choveu muito. Beleza, você vai entender que... Eu vou colocar assim, choveu muito. Choveu muito. Só que agora eu quero falar o lugar onde choveu. Aí eu vou e coloco assim, olha, aqui. Aqui choveu muito. Ou lá choveu muito. Lá em casa choveu muito. Certo? Posso colocar dessa forma, tanto faz. O advérbio ele traz essa ideia de circunstância. Ele traz essa ideia de circunstância para a gente, tá? Então, toma cuidado com isso. O advérbio ele traz a circunstância. Pode ser de lugar, pode ser de intensidade, pode ser de modo. Olha outro exemplo. Os bombeiros salvaram heroicamente a menina. Coloca assim, os bombeiros salvaram a menina. Os bombeiros salvaram a criança. Pronto. Agora eu quero dizer o modo como eles salvaram. Os bombeiros salvaram heroicamente as crianças, tá? Então, cuidado. Advérbio traz uma intensidade, traz uma circunstância, né? Traz uma intensidade, um lugar, um modo, uma afirmação, uma negação, uma designação. São várias características do advérbio, beleza? São várias. Continuando. Então, advérbio. Vamos para o exemplo. Agora tá melhor o frio, agora tá melhor. Vamos colocar aqui. Eu aqui eu te espero. Pronto, aqui eu te espero.
Pode ser o não também. O não entra aqui? O não entra aqui, tá? O não é um advérbio de negação. Da seguinte maneira. Não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Vamos usar esse? Ou melhor, vamos usar um mais rancoroso. Não se lembre de mim. Não se lembre de mim. Vamos colocar com rancor, né? Não se lembre de mim. Pronto. Ah, professor, mas o não o senhor já usou. Mas o não entra nos dois formatos, tanto do advérbio quanto da palavra com sentido negativo. Então, olha só. Não se lembre de mim. Não se lembre de mim. Você está com mágoa no coração por causa de uma pessoa, você vai lá e coloca assim, não se lembre de mim, certo? Descobriu, leu umas mensagens que não deveria ler, começou a fuçar demais, achou algo que te deixou impactado, e aí você chega para outra pessoa e fala assim, olha, não fala mais comigo não, melhor, não se lembre de mim. E vai, ó, embora. Segue o baile. Acontece? Acontece, eu sei que acontece. Então, olha só, lembre, é um verbo. Um verbo. E aqui eu tenho o ser. O ser. Repara que o meu ser está antes do verbo. Por que o meu ser está antes do verbo? Por causa do não. O não é um advérbio. Advérbio de negação. Então, ele faz com que o meu pronome fique antes do meu verbo. É decoreba isso daqui. É decoreba. Agora, se você nunca estudou advérbios, o que você vai fazer? Você vai lá e depois vai dar uma lida no que são os advérbios. Ler os advérbios em si. Ver as classificações todas que eles têm. Tentar entender aquilo. É bem tranquilo, é bem tranquilo. O advérbio é um tema sossegado. Não se preocupa com isso. Tá? Você já pegou a explicação inicial. Agora é só procurar aí, porque se eu for dar aula de advérbios aqui agora em si, se eu for trabalhar com advérbios, eu vou gastar muito tempo e a gente não vai conseguir concluir a colocação pronominal. E esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é concluir a colocação pronominal aqui. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Continuando. Sexto e último caso que eu vou falar agora. Ah, professor, o senhor não falou o caso e tal. Não vou falar casos que não caem. Eu vou falar o que cai e o que pode cair. No caso é o que eu estou te falando. Vamos lá. Sexto caso aqui. Conjunções. Esse eu vou ter que colocar dessa forma. Conjunções subordinadas. Conjunções subordinadas. Professor, o que são conjunções subordinadas? Aí você me quebra, meu querido. Porque não tem como eu explicar agora o que é uma conjunção subordinada. Não tem como eu entrar num assunto aqui total de conjunção subordinada e te explicar, mostrar os exemplos e não sei o que. Isso aí é você e você mesmo, tá? É você e você mesmo. Não tem como. Deixa o professor tomar uma aguinha. Prontinho. Então, aqui eu não posso fazer muito por você. Infelizmente, eu não posso, tá? Então, aqui é a tua guerra. Não sabe o que é conjunções subordinadas ainda? Você vai estudar esse tema e você vai entender ele, tá bom? Vamos colocar um exemplo? Já que... Hoje eu estou rancoroso. Não vou colocar assim não. Vamos mudar. Já que te mandei... Já que te mandei... Vamos colocar aqui. Já que te mandei dinheiro... Cabe aqui, Wagner? Cabe mais pra cá? Valeu. Já que te mandei dinheiro, pague as contas. Pronto, já que te mandei dinheiro, pague as contas. Olha só esse exemplo. Já que te mandei dinheiro, pague as contas. Pronto. Simples, né? Quem é que tá mandando dinheiro para pagar a conta? Eu tô precisando. Se alguém souber, é só mandar que a gente aceita, tá bom? A gente quero saber de onde tá saindo essa fonte de dinheiro, né? Já que te mandei dinheiro, pague as contas. Perceba aqui, olha só. O T. Professor, por que esse T está aí? Por que esse T? Vamos mudar isso aqui, vamos usar outro? Vamos usar outro. Eu usei o lhe demais. Já que lhe enviei
dinheiro. Pague as contas. Pronto, agora ficou melhor. Por que que o lhe está antes do verbo? Por que que o lhe está antes do verbo? Me explica aí. Aí você vai olhar e vai falar, poxa, professor, eu não estudei conjunções subordinadas, eu sei que é relacionado a isso, mas eu não sei, não estudei. Beleza, você vai estudar isso depois. Mas olha só, ele está antes do meu verbo porque isso aqui é uma conjunção subordinada. É uma conjunção subordinada, já que é uma conjunção subordinada. E por ser conjunção subordinada, ela faz com que o lhe fique antes do meu verbo. Fique antes do meu verbo, obrigatoriamente. Então não é já que enviei-lhe. Não, que a banca vai falar isso. Posso pegar o lhe e colocar de forma enclítica? Você vai falar aqui? Não pode. Por que que não pode? Porque ele tem que obedecer à colocação pronominal da próclise, porque eu tenho a conjunção subordinada. Mas eu nunca estudei conjunção subordinada. Guerra sua. Você vai lá e vai estudar conjunção subordinada, beleza? Vai lá, estuda conjunção subordinada e depois você vai entender isso aqui melhor, tá bom? Mas é só esse daqui que você não vai entender agora, fechou? Agora a gente vai voltar para cá, para essa parte de cada quadro, para eu poder apagar isso aqui e entrar no próximo tópico, Vou apagar tudo, depois você volta e pausa, faz o que você quiser, tá? Continuando, deixa eu pegar os pincéis aqui. Agora vamos estudar a ênclise. Ênclise. Ênclise, professor, o que é ênclise? O que é ênclise? Ênclise. O que é isso, professor? O que é esse negócio? Ênclise é quando eu pego o meu pronome e coloco na frente do verbo. A gente já sabe disso. A gente já viu isso aí, tá? A gente só viu a forma proclítica. Agora a gente está vendo a forma enclítica. Ênclise. Tá? Vamos lá? Vamos lá. O cérebro está começando a dar uns chutes. Acordo cedo todo dia, estou acordando todo dia 4h30 da manhã. Então, chega, vai dando certos horários assim, é relativo. Tem hora que de manhã eu estou muito cansado, tem hora que à noite eu estou muito cansado, tem hora que é o horário do almoço, eu estou muito cansado, é aleatório. Do nada dá um pico assim que eu fico cansado, é bem aleatório. Agora está começando a me dar o baquezinho do cansaço, mas a gente não vai parar não. Não vamos parar não. Acordar cedo tem os seus benefícios, mas tem os seus malefícios também. Vamos lá, ênclise. Primeiro caso de ênclise, você vai lembrar assim, ó. Não, anota, tá? Eu vou só falar e você vai anotar. Não se inicia a oração, ó. Não se inicia a oração com pronomes oblíquos átonos. Complicou. Não se inicia a oração com pronomes oblíquos átonos. Joga só um pouquinho para cá, Wagner, pra gente, rapidinho. Só para mostrar isso aqui para eles. Esses aqui são os pronomes oblíquos átonos. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes, se. Professor, então eu não posso iniciar a oração com esses caras? Não, você não pode iniciar a oração com esses caras. Você não pode, tá? Você não pode iniciar a oração com esses caras. Por quê? Porque isso a gramática não permite. Por exemplo, pode jogar para cá de novo, Wagner. Olha só. Vamos ver um exemplo aqui. Eu não posso falar, por exemplo, te amo. Te amo. Não posso. Por que não pode? Por dois motivos. O primeiro, você vai se lascar lá na frente falando eu te amo. Brincadeiras à parte, tá? Você não pode falar eu te amo. É brincadeira, tá, pessoal? Por que você não pode falar eu te amo? Você pode falar, na verdade, mas escrever, por que não pode? Porque esse cara não inicia oração. Ele não inicia. O correto é amo-te. Mas fica feio, né, professor? Fica feio falar desse jeito, mas escrever é o correto. Então, o correto não é te amo, e sim amo-te. Mesma coisa, não é me desculpe, e sim desculpe-me, tá? Desculpe-me. Não é se levante, é levante-se, tá? Você não inicia oração com pronome oblíquo, átono, tá bom? Então, cuidado com esse caso aqui, tá? De iniciar a oração. E evita, né? Vai ficar falando eu te amo pra todo mundo aí, não vai dar bom não, tá? Uma hora os seus eu te amo vão se encontrar, e aí vai dar ruim. Vamos lá? Continuando aqui, ó. Vimos o primeiro caso de ênclise, que é quando eu vou ter que usar lá na frente, ou seja, isso daqui não pode acontecer. Isso aqui tem que ficar assim, ó. Amo-te, dessa forma, tá bom? Segundo caso, verbo no gerúndio. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar o 2 aqui, tá? Porque esse aqui já foi o primeiro, você anotou aí, né? Verbo
Vamos colocar assim, infinitivo e gerúndio. Anota aí, infinitivo e gerúndio. Infinitivo e gerúndio. Gerúndio. Professor, o que é infinitivo e o que é gerúndio? São as formas nominais do verbo. Infinitivo, verbo terminado ali em R, verbo sem conjugação praticamente. Mandar, falar, pedir, comer, beber, é o verbo terminado em R, tá? Verbo terminado em R. E gerúndio? Gerúndio é o verbo terminado em NDO, é aquela noção de movimento, nadando, andando, falando, comendo, pensando, tá bom? Tem gente que troca o gerúndio e muda, né, a forma, em vez de falar nadando, fala nadando, nadando, pensando, comendo, comendo, falando, pensando, e não nu no final. É NDO e não NU, tá? E não NU. Cuidado com isso daí, tá bom? Repara, presta atenção. De vez em quando você vai ver alguém falando assim, fulano está estudando. Estudando. Certo? Estudando, na verdade. Perdão, estudando tá correto. Vai falar estudando. Fulano está estudando. Fulano está comendo. Você vai ver, repara bem que você vai ver gente falando assim, tá bom? Mas vamos lá. Verbos do infinitivo e no gerúndio aceitam ênclise. Aceitam ênclise. Vou te dar um exemplo. Ele está causando lhe vergonha. Ele está causando-lhe vergonha. Olha só, repara comigo. Ele está causando-lhe vergonha. Olha o que eu coloquei aqui. NDO no final desse verbo, certo? NDO. Causando. Causando. O verbo está no gerúndio. Por estar no gerúndio, eu aceito a ênclise. Eu aceito a ênclise, tá? O verbo no gerúndio e no infinitivo, vocês vão fazer o seguinte. Coloca aí uma observação, tá? Coloca assim, sempre aceitam ênclise. Coloca aí, sempre aceitam ênclise. Sempre aceitam ênclise, tá bom? Coloca dessa forma, sempre aceitam ênclise, tá? Deixa bonitinho dessa forma. E aí, beleza. Aqui, segundo caso aí de ênclise. Segundo casozinho de ênclise. Era para colocar dois, da infinitivo, eu dava um exemplo. Gerúndio, eu dava outro exemplo. Mas, para não comer muito tempo com algo que eu posso explicar de uma vez só, eu jogo os dois aqui de uma vez e você entende, tá? E aqui eu vou puxar já um ganchinho para mesóclise, porque eu sei que tem muita gente que fica com medo de mesóclise. A ênclise, você quase nunca vai ver ela. Por quê? Como que funciona a ênclise? Ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho um atrativo de próclise? Não tenho? Eu jogo ênclise, eu posso jogar ênclise. Funciona dessa maneira. Você tem alguma coisa que te obriga a colocar próclise? Não. Então você pode colocar ênclise? Posso. É da seguinte maneira que você analisa. Olhei lá, tem algum caso aqui que me obriga a colocar uma próclise? Não tem. Então eu posso colocar ênclise? Posso. Por que eu expliquei isso daqui então? Só para o aluno entender assim o mínimo. Ele me passou o mínimo aqui para eu entender esse conteúdo. Então eu bati o olho lá, vi um verbo no infinitivo, vou jogar uma ênclise. Tá? Vou iniciar a oração com o pronome oblíquo 4? Não, não vou. Vou jogar uma ênclise. Então, se eu não tenho atrativo de próclise, eu posso usar uma ênclise. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Ó. Eu te amo. Vamos lá. Eu tenho aqui o te, pronome, e eu tenho o amo, que é um verbo. Verbo. Pergunta a você, eu posso pegar esse cara aqui, o te, e colocar da forma enclítica aqui na frente? Aí você vai parar e pensar, professor, não sei. Não sei. Você sabe? Tem alguma coisa que me obriga a deixar esse verbo, esse pronome de forma proclítica? Eu tenho aqui alguma palavra negativa, interrogativa, exclamativa, algum que, eu tenho aqui uma conjunção subordinada, um advérbio. Não, eu tenho o eu. O eu é o quê? O eu é um pronome do caso reto. Pronome pessoal lá do caso reto. Ele me obriga a deixar de forma proclítica? Não. Então eu posso colocar de forma enclítica? Pode. Eu amo ter. Acabou. Olha só, fácil, não é? Não coube a próclise, você joga
Você pode jogar ênclise. Ah, mas eu posso deixar na forma proclítica? Pode, qual que é o problema? Não tem problema. Não tem uma regra que manda aqui, tá bom? Não tem uma regra que manda aqui, beleza? Entendeu? Conseguiu filtrar isso daqui na tua cabeça? Beleza. Agora a gente vai pro último, tá? Pro último, que é a mesóclise. O maior era a próclise. O resto é fácil, o resto é tranquilo. Ah, professor, a mesóclise é difícil, não é? Não é. Mesóclise. Como que funciona a mesóclise? Da seguinte maneira. Mesóclise é você colocar no meio do verbo. Só tem dois casos. Só tem dois casos. Você não vai ficar decorando aqui. Ah, é o futuro de não sei o quê. Não, não vai. Você vai decorar a terminação do verbo e vai marcar na tua prova. Ah, professor, mas se a banca perguntar o porquê, calma. Depois a gente explica o porquê. Primeiro você vai decorar a terminação do verbo, tá? Você vai lembrar o seguinte, ó. Ei. Deixa eu mudar a cor. Ei. Ia. Amarei, amaria, por exemplo. Venderei e venderia. Eu tenho futuros aqui, só que tem diferenças de futuro, né? Por exemplo, vou explicar logo, né? Venderei, venderei. Quando eu digo assim, olha, eu venderei minha casa, isso é futuro, certo? É o futuro. Só que é o futuro de agora, eu tô dizendo agora, futuro do presente, né? Eu tô dizendo, ó, eu venderei. Só que é algo lá na frente. Agora, quando eu disse eu venderia, esse aqui é o tal do futuro, do pretérito. É um passado que eu estava dizendo lá naquele passado que algo aconteceria lá na frente. Eu venderia. É algo no passado, entendeu? É um futuro do pretérito. Mas os dois são futuro. Então, quer ficar decorando isso? Se não, se quer, eu já te falei. Se não quer, lembra, ei e ia. Olha o exemplo. Venderei lhe a casa. Venderei-lhe a casa. Pronto, venderei-lhe a casa. Eu coloquei aqui da forma enclítica. Por que eu coloquei da forma enclítica? Porque eu não posso iniciar a oração com esse cara. Mas, olha só, ei. O que eu posso fazer aqui? Eu posso usar a mesóclise. E como é que eu uso a mesóclise? Você vai fazer o seguinte. Você vai separar o verbo do infinitivo para lá. Olha só, aqui é o infinitivo do verbo, certo? Vender, vender, vender. É o infinitivo, não é? É o infinitivo. O que você vai fazer? Coloca um tracinho, coloca o pronome, coloca o tracinho e completa. Era venderei? Coloca o ei aqui no final. Vender-lhe-ei a casa. Olha que bonito. Vender-lhe-ei a casa. Tá certo? Tá correto, tá perfeito. Tá lindo, tá bonito. Coisa formosa. Você já viu alguém falando assim? Eu já vi uma pessoa falando assim. Já vi uma pessoa falando assim. Era um político, inclusive. Um político. Acho que todo mundo conhece, né? O cara falava assim em todo lugar. Ele falava, o cara usava mesóclise exatamente da maneira como deveria ser usada. Eu achava aquilo ali um absurdo, porque eu não vejo ninguém usando isso. Não vejo. Nem professor de português usa isso. Nem professor de português. Mas ele usava. Tá? Não vou ficar citando nomes aqui. Não sei se pode, eu vou evitar citar. Tá bom? Então, vender-lhe a casa. Perfeito. Vamos agora com o outro. Amar-te-ia. Mas me... Complete a frase. Amar-te-ia. Hoje o professor tá rancoroso, mas não tem nada a ver comigo não, tá, pessoal? Só tô colocando isso mesmo porque exemplos assim vocês prestam atenção, tá bom? E exemplos assim vocês prestam atenção. Já fiz o teste assim, já em sala de aula, em vários locais. Quando eu uso exemplos assim desse tipo, exemplos chamativos, relacionados a dinheiro, a amor, aí o pessoal tudo presta atenção. É assim que eu gosto, que vocês prestem atenção. Então, olha só, amar-te-ia era amaria-te, amaria-te. Mas aí eu fiz o quê? Separei aqui o meu verbo, coloquei o pronomezinho e coloquei o ia. Olha que bonito, olha que lindo. Ficou legal? Ficou perfeito, pronto. Você decorou ei e ia, você acerta a mesóclise. Quando que eu uso a ênclise? Nesses casos aqui que eu acabei de colocar para você, certo? Mas não tem caso atrativo de próclise, eu posso usar a ênclise. Agora, tem caso atrativo de próclise? Aí eu não posso, tá? Aí você fica esperto, você não usa a ênclise nesse caso, tá bom? Você não usa ela nesse caso, beleza? Então, olha só. Todo um resumão com exemplos de colocação pronominal. Não tem como você errar esse conteúdo. O que você vai fazer agora? Você vai sair daqui, encerrando aqui nossa aulinha, você vai na sua plataforma de questões aí e vai resolver questões de colocação pronominal. Resolva questões de colocação pronominal.
Conseguiu entender? Matou a charada? Beleza. Você vai ver que é isso aqui e acabou. Você vai ver que é isso daqui e acabou, tá? Só um detalhe. Eu analiso a colocação pronominal a partir da pontuação. Só para dar um bizu para vocês. Imagina só. Eu tenho um ponto final aqui, certo? Aí eu tenho um textinho. Eu tenho um que aqui, ó, por exemplo. Não importa onde esse que tá. Não importa. Coloquei ele tá antes do ponto final. Aí aqui eu tenho um pronome. Pode ser o T. Esse que não vai afetar esse T. Por quê? Eu tenho uma pontuação aqui. O mesmo acontece com vírgulas, tá? As vírgulas influenciam também. Então, você analisa a partir da vírgula. Claro, qual a exceção? Se for um termo intercalado. Por exemplo, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui um exemplo. Eu agora te amo. Eu agora te amo. Olha só, eu intercalei o termo agora aqui no meio. Eu intercalei o termo agora. Se eu não tivesse, imagine que a oração não tivesse iniciado dessa forma. Aqui está um termo intercalado, né? Aqui está um termo intercalado. Por isso que esse carinha pode ficar aqui. Por isso que ele pode ficar aqui. Ele não está iniciando a oração. Ele pode ficar aqui tranquilamente, tá? Ele pode ficar aqui de boa. Por quê? Eu não estou intercalando a oração. Mas olha só, deixa eu fazer isso aqui, ó. Eu Deixa eu mudar isso daqui. Não, assim vai dar para vocês entenderem. Assim vai dar. O que eu quero dizer para vocês? Em regra, a gente analisa a partir da pontuação. Em regra, a gente analisa a partir da pontuação. Só que aqui é um termo intercalado. Ou seja, essa pontuação aqui, ó, ela é um parzinho. Quando eu tenho isso, eu retiro esse trecho daqui, ó. Eu esqueço ele. Eu te amo. Tá? Joga ele em outro lugar. Tira ele daqui. Agora, se for só uma vírgula ali, aí beleza. É só uma vírgula. Você analisa a partir daquela vírgula. Não é um termo intercalado. Aí você vai analisar a partir daquela vírgula, a partir daquele ponto final. Tá bom? Então, cuidado com termos intercalados. Termo intercalado não afeta na tua colocação pronominal. Não afeta. Então, se tivesse, por exemplo, um não aqui, eu teria que obedecer a próclise. Aqui. Tá? Eu teria que obedecer. Porque esse termo intercalado não vai interferir na minha colocação pronominal. Tá bom? Não interfere. Não interfere. Agora, se for só uma vírgula, imagina só. O exemplo que eu dei, né? Eu tenho aqui um que. Aí vem aqui, continua o texto, um ponto. Aí vem aqui. Tem um não. Aí tem um resto de um texto aqui, vírgula, aí tem um T. Esse não vai interferir nesse T. Esse não aqui não vai interferir nesse T. Por quê? Porque eu vou analisar da vírgula para frente. Qual a exceção? Se isso aqui fosse, se esse não tivesse ligado a isso aqui fosse uma oração intercalada, tivesse duas vírgulas aqui isolando um trecho, aí eu iria analisar. Mas isso aí é um caso para se analisar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, beleza? Cada caso é um caso. Então é isso? É isso então. Fechou? Pessoal, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Gostei demais. Aulinha bacana. Vimos bastante conteúdo. Coisa pra caramba. Qualquer dúvida, manda pra gente lá no @cursoip ou @prof. Thiago Amorim. Pode mandar lá que a gente tira qualquer dúvida que você tiver. Manda tua dúvida que eu vou ter o prazer de te ajudar, tá bom? Eu vou ter o prazer. E como não deu pra ficar lendo demais aqui, manda tua dúvida aí. Deixa tua dúvida aí. Eu vou depois entrar aqui e vou responder no videozinho, tá bom? Vou responder tuas dúvidas aí. Então pode deixar aí tudo certinho, porque o nosso tempo tá estourando e eu queria passar todo o conteúdo. Eu queria passar tudo. Consegui passar a colocação pronominal? Consegui. Você já encerrou mais um tópico do teu edital, com certeza, então. Sério? Fechou? É isso mesmo. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!